Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para a nossa doutrinária da Casa da Esperança. E vamos iniciar os nossos trabalhos procurando sintonizar com energias positivas, elevando o nosso pensamento em oração. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolvendo em paz e harmonia. Que permita a presença dos emissários divinos nesta noite ao nosso lado, iluminando sempre os nossos caminhos. Que possamos aproveitar mais essa oportunidade de aprendizado, estando sempre conscientes dos nossos deveres, dos nossos compromissos, das nossas obrigações, buscando cada dia mais a nossa transformação interior. Que Jesus possa nos trazer essa luz e nos envolver sempre em teu amor. Que assim seja. Vamos à leitura do nosso Evangelho essa noite. Capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, instruções dos Espíritos. A paciência é um espírito amigo, Harvard, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória do céu. Sede pacientes, pois a paciência é também a caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto, do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos! O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Fica esse texto para nossa reflexão. E hoje nós continuamos com o estudo do livro Jesus no Lar, de Neil Lúcius, com o capítulo 12, Os Descobridores do Homem. E quem vai nos trazer reflexão sobre esse tema é a nossa amiga Jamile. Boa noite, meus irmãos da Casa da Esperança, de todo o Brasil, de todo o mundo que estão nos assistindo, que estão conosco em mais este dia, de doutrinária online, onde a gente vai dar continuidade ao livro Jesus no Lar, escrito e psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, de autor de Neil Lúcio do Espírito, ok? Onde a gente vai hoje dar continuidade a Os Descobridores do Homem, uma história importantíssima que vai nos alertar, inclusive, para a nossa conduta do nosso dia a dia, para os valores que a gente carrega dentro. Então ele traz essas reflexões, essa importância para o nosso dia a dia. Vou começar a ler a história para que vocês se situem nela, para que a gente possa dar continuidade ao estudo, puxando e exaurindo o melhor que tem dentro dele. Então, vamos lá. Fim da leitura de alguns trechos da história de Jó, a palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos por isso lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria que fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Veja que nesse momento a gente percebe que nada é por acaso, que a gente é testado todos os momentos para que a gente possa estar realmente preparado
para ir para um lugar tão divino e tão poderoso, né? Então aí ele faz essa provação para ver se ele realmente tem um preparo. E continua. Para isso, os anjos educadores a serviço do Altíssimo enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram, cada qual a seu tempo, para efetuarem as provas que eram indispensáveis. Então, vejam que ele vai passar pela necessidade, pelo dinheiro, pelo poder e pela cólera. A necessidade, que em casos desses sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornava modelo. Chegou então a vez do dinheiro, acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa alta, recursos imensos e considerações sociais de toda a parte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das instituições dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso na segunda prova, veio o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da previdência social. E usou o poder em brandura. Quantos o rodeavam por intermédio da instrução e do trabalho, bem orientados, recebendo, em troca, a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera. Da maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assuntos privados que, embora a expressão de verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu ao rosto, com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando seu imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando o Senhor para aquele filho. Matriculado na escola da iluminação, ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. E é justamente nessa cólera, que ele perde de maneira desonrosa aquilo que ele já tinha conquistado. Você vê que no início da história os anjos, os arcanjos, eles já vibravam, porque achavam que eles estavam preparados. Mas o Senhor, ele pediu para que fosse enviado as provações necessárias para que ele subisse, para que ele tivesse essa evolução, respaldada dentro dos critérios da moralidade. E não foram poucas coisas que visitaram ele. Visitou a necessidade, o dinheiro, o poder. Só nisso daí, muita gente já perde. Nós muitos, aqui nessa face terrena, perderíamos o mérito de subir ao Altíssimo. Mas ele passou por todos com bravura, com dignidade, com honrarias. Ele perdeu na cólera. Essa é uma das mais grandiosas provas que o homem pode passar. Por quê? O que é a cólera? Vamos começar por isso aí. A cólera é a nossa raiva, é o nosso sentimento de ódio, de raiva, de discórdia, que a gente vomita em cima do outro. Tem um livro, também psicografado por Chico Xavier, do espírito Neio Lúcio, que é a Alvorada Cristã.
né? E ele conta a história, na realidade, de um rapaz muito jovem, muito novo, em que ele entra em uma discórdia muito grande com a mãe dele, porque a roupa dele estava amassada, abarrotada. Então não estaria do gosto e do prazer dele. E com um movimento de raiva e de ira, porque ele precisava daquela roupa naquele momento e a roupa não estava a seu desejo e a seu prazer, ele começa a despejar em sua mãe o seu ódio, o seu rancor, ferindo-a e a machucando-a severamente através de palavras. E nesse momento a mãe dele passa muito mal, chega a tão passar mal que as irmãs que estavam cozinhando vão socorrer essa mãe que está em aflição, em desespero e começa a passar mal. Só que nesse momento a comida queima, então a comida que era para o almoço, que eram para eles se alimentarem, chega ao momento de não prestar mais, pois queimaram devido à cólera que visitava esse rapaz. Não termina por aí. O pai também chega atrasado no seu serviço, porque além de não ter o alimento, a esposa dele estava passando mal e ele precisava também socorrer e estar ali diante dele. Vejam que são vários momentos em que essa cólera, ela faz um efeito em cadeia, um efeito dominó diante dessa família. A mãe que passa mal diante disso, as filhas que socorrem, a comida que queima, o marido que vai trabalhar e porque ele está indo trabalhar, ele não consegue mais chegar no horário devido. Então o chefe acaba brigando com ele, acaba começando a podar ele e a fiscalizar ele, como se ele não cumprisse com as tarefas como deveria. Então, isso passam-se meses, a mãe acaba piorando de saúde, tendo que gastar mais dinheiro com medicação, com saúde, tudo em detrimento de uma cólera passageira e que visitou esse rapaz. Só que ele não foi só ele o afetado, foram todos os familiares, amigos, até quem não era, o chefe. Vejam que todos foram afetados por essa energia, né, de destruição, que é nossa, humana. E é nisso que Neio Lúcio vem nos convidar a pensar. Ele finda essa historinha, né, com uma conclusão bem simples. Por que não aprender a falar e a calar em benefícios de todos? Porque essa família ela levou, no mínimo, 6 meses para se equilibrar novamente e para poder andar de novo como andava. Por causa da cólera que a visitava e pelo descontrole desse indivíduo. Mas muitas vezes, percebam que quando alguém é muito colérico, ele acaba falando que a culpa não é dele. A culpa é de Deus que fez ele assim. A culpa é do outro que não entendeu o que ele tinha para falar e que o aborreceu. Nunca é dele. Então ele começa a perceber que, na realidade, qualquer coisa é motivo para ele ter cólera. E aí tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito ele faz assim, que a gente precisa refletir, porque esse Espírito é que leva, na realidade, a fissura da moralidade que é necessária. Então não adianta dizer que a culpa é de Deus. Deus poderia ter colocado ele, inclusive, num corpo muito fraco, muito debilitado, mas ele seria o mesmo espírito, ele teria a mesma deficiência moral, ele teria o mesmo problema. O que nos leva a refletir que a gente precisa se autoconhecer e se autocontrolar? Se a pessoa é muito colérica ou se eu sou muito colérico, o que eu preciso fazer para poder estabilizar essas ondas coléricas dentro de mim? Então, aprender que naquele momento em que eu tenho um descontrole, eu preciso me afastar do problema, respirar, sair de casa, pensar muito bem nas palavras proferidas, porque a gente sabe que a palavra tem energia e ela tem poder. E se ela tem energia, ela tem poder, ela vai afetar não só a mim, como aos outros.
Por que a mim? Se eu estou colocando para fora tudo aquilo que não me pertence. Porque todas as pessoas que são coléricas, elas estão fadadas a contrair doenças para o corpo físico. Veja um trecho muito interessante aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera a sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é a sua primeira vítima, mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo. O pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama, e que desgosto mortal, se num acesso desatinado cometesse um ato de que tivesse que se censurar pelo resto da tua vida. Veja que ele começa primeiro que ele altera a nossa saúde. Ele faz assim, não resolve nada, altera a sua saúde. Como assim? Você lembra que a gente tem um problema? O ser humano, muitos de nós sofremos disso, né? Gastrite. Olha o nome, gastrite nervosa. Veja que ela vem acompanhada com um terminho de nervos. Ou seja, é aquilo que me traz angústia, que me traz raiva, que eu não consigo me controlar e aquilo vai queimando, né? Queimando o estômago, queimando todo o meu corpo físico através de doenças. Amargurados, proferindo palavras que machucam o outro, eu também estou me ferindo, eu também estou me corroendo. E a partir do momento em que eu começo a afastar essas pessoas que eu tanto amo devido ao meu temperamento, por não saber controlar a cólera que está dentro de mim, eu também vou sofrer, porque eu vou estar sozinho dentro de uma solitude que eu permiti. E imagine, como ele coloca aqui no Evangelho, se a gente chegasse a um ponto de cometer algo tão brutal que você fosse levar esse ato pelo resto da sua vida, se culpando, se julgando, se martirizando por ele. Como ficaríamos a nossa consciência perante isso? Iríamos definhar na tristeza, na amargura. Veja que a caridade cristã, né, não nos permite que a gente seja colérico. Então a gente está indo contra a caridade e contra a humildade cristã. Dois pontos fundamentais que os espíritos sempre nos alertam, que a gente precisa ser caridoso e humilde de coração. E, não tão obstante, a gente começa a pensar também naquelas palavras que Jesus nos colocou. Que o mundo, né, será dos pacíficos, dos brandos de coração. O que estamos fazendo para chegar a essa brandura, a essa pacificação? Somos nós as primeiras palavras a ferir e a ferir ao outro? Ou somos aqueles que acalenta e que ameniza a dor do outro? Veja que nisso nos leva a reflexionar sobre o nosso orgulho, sobre o nosso ego ferido. Porque toda vez que algo não diz sobre nós, ou que você acha que não diz sobre você, que as pessoas estão sendo injustas contigo, a gente começa a vomitar palavras que não deveriam. A gente começa a dizer tudo aquilo que não nos pertence. E a gente fala, não, o erro está nele, porque ele não enxerga que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Mas tudo o que você fez, toda a sua obra que você conquistou, pela sua arrogância, pela sua cólera, é desfeito naquele momento. É nisso que Neio Lúcio vem nos sinalizar e vem nos alertar. Não adianta a gente fazer muitas coisas se quando chega no momento da cólera, eu simplesmente coloco para fora de maneira atroz, de maneira ordinária, tudo aquilo que eu tinha feito. E eu passo na cara e eu digo o que eu quero e o que eu não quero. Só que depois, por mais que a gente se arrependa, por mais que a gente peça desculpas, o outro está ferido, o outro está corrompido com aquelas palavras que foram proferidas em seu
em seu momento. E isso pode criar uma cadeia muito grande de cóleras, porque aquele que foi ofendido também pode ser colérico e despejar outras cóleras ou provocar outras cóleras em outras pessoas, fazendo o efeito cadeia, como na história que eu contei de Neio Lúcio também. Ele faz esse paralelo, né, do menino com a mãe, com o pai, com as irmãs, e só 6 meses depois essa família conseguiu, na realidade, se equilibrar com as energias que eram necessárias. Mas até então, eles sofreram tudo que aquela cólera pôde destruir de bom que poderia existir naquele momento. Então a gente tem que procurar a origem desses acessos, de demência passageira que nós temos, de arrogância, porque se a gente, por um momento, fosse gravado nesses episódios de cólera que temos, talvez a gente começasse a perceber o quanto idiota, o quanto infantil nós fomos naquele momento. Que não era necessário aquilo, que não era necessário o ato de humilhar, de desqualificar o outro daquela maneira. Vejam que tudo reverte para o nós, reverte para si. Só que a gente não tem uma câmerazinha ao vivo que esteja filmando a gente nesse momento e que coloque a gente em reflexão. O que fica na realidade é só o nosso orgulho ferido, a nossa vaidade de que tudo o que eu faço é o certo e é o correto. E que o outro faz não é bacana, não é legal. Então eu tenho o direito sim de dizer, mas eu não quero ouvir, eu não quero ouvir as verdades que é necessária para o meu aprimoramento e para a minha moralidade. Eu só enxergo na realidade a minha vaidade. Vejam que essas sombras da gente falam muito alto. E por mais que a gente queira mascarar, por mais que a gente queira se diluir delas, dizer não, nós não temos isso. Quem tem é Paulo, quem tem é Ricardo, quem tem é Ana, é Teresa, não importa, mas eu não. Eu sou a santinha, eu sou a perfeitinha. Só que a gente não é. E para findar essa história, os descobridores, Cristo faz uma ponderação nessa história que eu achei muito pertinente. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pela potência educadora. A maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade, que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder, que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem o qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador no campo da vida eterna. O mestre calou-se e sorriu compassivamente de novo, e porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Outra palavrinha-chave aqui é amor próprio. E amor próprio, gente, é diferente de egoísmo. São duas palavras totalmente divergentes. As pessoas, às vezes, fazem um questionamento. Assim, eu tenho um amor próprio, por isso eu não faço isso e isso. Só que eu, às vezes, fico me perguntando se elas sabem realmente o que é amor próprio. Amor próprio não é humilhar o outro, não é desnudar o outro, não é ferir o outro. Amor próprio significa que eu me amo e eu me acolho com enorme gratidão àquilo que eu sou. Então, quem eu sou? Todos nós aqui na seara terrena, nós temos defeitos e nós temos qualidades.
E é sabendo desses defeitos e dessas qualidades que devemos nos abraçar e nos amar. Como assim? Bom, eu sou uma pessoa bondosa, eu sou uma pessoa paciente, que bom. Mas em contrapartida, eu sou uma pessoa que eu não tenho, que tenho raiva, às vezes, das coisas. Eu queria que as coisas fossem do meu modo. Se eu sei o meu defeito e eu acolho ele e tento mudar ele, transformar ele aos poucos, entendendo que eu sou um ser humano, que eu sou um espírito ainda em fase de evolução e que os passos têm que ser dados pouco a pouco e não da noite para o dia, respeitando o meu momento e o meu espaço de evolução, as coisas tendem a andar de maneira positiva. Então, se eu sei que eu sou uma pessoa colérica, eu vou respirar fundo no momento em que ela me visitar. Eu vou tentar medir as palavras que eu vou dizer. E se naquele momento a raiva está tão grande em que eu não tenho esse controle, calar, né? O calar. Por que calar? Porque é melhor não dizer aquilo que você vai se arrepender amargamente depois. É melhor se calar do que cultivar ódios e rancores. Se lembrem que somos sementeiras, e se somos sementeiras, a gente vai colher tudo aquilo que a gente planta. E é nessa reflexão que Neil Lúcio vem nos alertar. E como um antigo historiador, pensador, dizia, conhece-te a ti mesmo. Porque quando a gente se conhece, a gente evita tropeçar naqueles caminhos que a gente sabe que a gente ainda é fraco e impotente para poder lidar. A gente acaba ficando branda e pacífica e esperando, né? Na realidade, primeiro, voltar à razão, voltar à consciência, para que depois a gente possa dizer algo, para que a gente possa emanar uma resposta. E se o que o outro falou é verdade? E a verdade muitas vezes dói e corrói o coração, porque a gente ainda não tem um preparo para ouvir. Então é nesse momento em que eu preciso escutar. E é nesse momento que eu preciso também aprender a falar. Porque quando eu aprendo a escutar e a falar, veja que eu começo a praticar uma comunicação não violenta com o outro e comigo. Amar ao próximo como a ti mesmo é uma dessas reflexões que faz parte dentro da cólera. Por quê? Você gostaria que o outro agisse como você agiu nesse momento da cólera com você? Será que você gostaria que o outro te humilhasse, te ofendesse, te xingasse? Será que a conduta que você agiu com o outro é aquela que você gostaria que agissem com você? Se a resposta for não, repense no que você vai fazer, no que você vai dizer. Se não, seja apenas ouvidos para ouvir. Como dizia o nosso irmão Chico, é melhor não ser a palavra que ofende. É melhor escutar as palavras, porque você sabe que pelo menos não foi você que disse, que pelo menos não foi você que proferiu, que não foi você que emanou essa energia tão densa e tão negativa para o próximo, a ponto de adoecer a ele e a você. Que a gente tenha amor próprio, inclusive nesse sentido, que hoje nós temos consciência de que todo esse ódio, de que toda essa raiva, ela reverbera em nós, na nossa saúde, no nosso corpo, no nosso psíquico, porque não é só o corpo físico que adoece. A gente precisa pensar que somos espírito, psíquico, mente, né? De uma forma resumida, porque se a gente for pensar, somos muito mais do que isso, né? Hoje a gente já chega a 32 corpos. Então, quantos corpos nós estamos adoecendo? Quantos corpos a gente está se definhando por causa da nossa vaidade e da nossa imprudência? É com isso que eu quero terminar a nossa reflexão de hoje e levar esse estudo, né? Para que vocês possam passar essa semana ainda em reflexão. Será que vale a pena despender tanta energia, tanta cólera
e o quanto, né, na realidade, vamos estar prejudicados nisso tudo. Que o amor e a paz de Cristo fiquem com todos. Obrigada. Nós agradecemos a Jamile pelas reflexões da noite e vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento ao Pai Maior. Para agradecer pelo aprendizado da noite, nos possibilitando cada vez mais termos bases para continuarmos a nossa jornada em busca da nossa transformação interior. Agradecer essa casa que nos acolhe, agradecer pelo nosso equilíbrio, pela nossa saúde, pela nossa vida, por tudo de positivo porque passamos e pelas dificuldades que nos são trazidas, sobretudo pela força também que nos é dada para superarmos essas dificuldades. Que Jesus possa abençoar nesses instantes todos aqueles que sofrem por quaisquer motivos, permitindo, sobretudo, que possa desabrochar no coração de cada um deles a semente da fé e da esperança, na certeza do aprendizado pela dor ou pelo amor, mas sempre na constante transformação em busca da evolução espiritual. Que o Mestre possa nos abençoar, envolver em teu manto de luz e de amor, agora e sempre, que assim seja. Vamos agora passar para os nossos passes, sintonizando com essas energias positivas, depois aos nossos abraços costumeiros e mais uma vez agradecemos a presença de todos, aguardando-os na próxima semana. Que Deus nos abençoe e muita paz para todos.